Olá pessoal, tudo bom? Vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre aplicações de funções exponenciais. Então, alguns estudos relacionados a elas. Então, a falta de interesse por parte dos alunos nos conteúdos relacionados às funções é consequência muitas vezes de aulas mal planejadas. Muitos professores não colocam em prática a interdisciplinaridade no ensino das funções matemáticas. As funções exponenciais possuem uma diversidade de aplicações no cotidiano e estão presentes em diversas ciências, como na matemática financeira. Ela está presente nos cálculos relacionados aos juros compostos, pois ocorre a acumulação de capital durante o período de aplicação. Na geografia, está relacionada a expressões responsáveis por explicar os crescimentos populacionais. Na química, é utilizada em situações envolvendo decaimento radioativo. E na biologia, está ligada a desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimento de determinadas plantas. Na psicologia, ela expressa as curvas de aprendizagem, entre outras inúmeras aplicações. As exponenciais, como são chamadas, possuem característica de expressar acentuadas variações em períodos curtos, em razão da presença da incógnita no expoente da expressão. Somente essa definição não contribui para o sucesso da aprendizagem. O profissional licenciado em matemática precisa buscar mecanismos capazes de relacionar os assuntos com o cotidiano. Isso pode ser feito através de exemplos interdisciplinarizados. A formatação principal de uma função exponencial e suas propriedades devem ser apresentadas na forma mais usual. Veja a seguir. Entendemos como função exponencial as expressões na forma fx igual a elevado a x, na qual a pertence aos reais, sendo a maior que zero e a diferente de 1. Exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Vejamos um exemplo. Em certas condições, o número de bactérias B de uma cultura é dado pela função exponencial B de t igual a 2t divididos por 12. Sabendo que o número de bactérias cresce em função do tempo t, qual o número de bactérias após 96 horas? Então, o B de 96 vai ser igual a 2 elevado na 96 divididos por 12. O B de 96 vai dar 2 elevado a 8 e o B de 96 vai ser 256. Portanto, o número de bactérias após 96 horas será de 256. Exemplo aqui, nós vamos pegar uma questão 4 da aula 37, do ENAD 2011. Sob certas condições, o número de colônias de bactérias T horas após ser preparada a cultura é dada pela função B de T, 9 elevado a T, menos 2 vezes 3 na T mais 3, com T maior ou igual a zero. O tempo mínimo necessário para que esse número ultrapassar 6 colônias é de letra A, 1 hora, letra B, 2 horas, letra C, 3 horas, letra D, 4 horas e letra E, 6 horas. Vamos ver como calcular esse tipo de problema. O B na T nós vamos substituir por 6. Depois, nós vamos passar ele para o outro lado da igualdade e igualar a zero. O 9, ele é nada mais que o 3 elevado ao quadrado. Então, como que nós vamos ficar com esse valor? Nós vamos ficar com 3 elevado a t vezes 2, menos 2 vezes 3 elevado a t, menos 3 igual a zero. Agora, nós vamos fazer a troca de base, tá? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aquele 3 que estava elevado a t e substituir por y, que é o valor que nós vamos estar fazendo a substituição na equação. Então, nós vamos ficar com y ao quadrado, menos 2 vezes y, menos 3, igual a zero. Vamos aplicar a Bhaskara, nós vamos ficar com menos 2, mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 3. Isso vai nos dar y igual a 2, mais ou menos a raiz de 4 mais 12, divididos por 2. O y vai ser igual a 2, mais ou menos a raiz de 16, divididos por 2.
y vai ser igual a 2 mais ou menos 4 divididos por 2. Agora, nós vamos calcular o y' com o valor positivo. Ele vai ser 2 mais 4 divididos por 2, que vai dar 6 divididos por 2, que vai nos dar y' igual a 3. Agora, o y duas linhas, nós vamos fazer com sinal negativo. 2 menos 4 divididos por 2 vai ser o nosso y duas linhas vai ser menos 2 divididos por 2, portanto, o nosso y duas linhas vai ser menos 1. Porém, a gente tem que cuidar aqui, que como a gente está se referindo a tempo, não existe o tempo negativo, né? Então, esse menos 1 para nós não nos serve para usar ele lá na equação, tá? Então, nós vamos pegar o próximo valor de equação. Então, o y era igual a 3 elevado a t, vamos substituir o y por 3, vamos ter 3 igual a 3 elevado a t. Como são a mesma base, a gente corta as bases, ficamos com t igual a 1. Então, portanto, após 1 hora, teremos ultrapassado 6 colônias. Portanto, a resposta certa é a letra A, 1 hora. Outra possibilidade mais rápida, nesse caso, por ser uma questão de múltipla escolha, seria substituir o t pelas alternativas apresentadas e verificar qual delas ultrapassa 6 colônias. Então, eu peguei o b de 1, que era a primeira alternativa, e substituí 9 na 1, menos 2, vezes 3 na 1, mais 3. Isso nos deu 9 menos 6 mais 3, que deu 3 mais 3, que deu 6 colônias. Portanto, já seria a nossa resposta correta, né? O nosso tempo seria 1. Mas, vamos fazer com o tempo 2 para conferir. 9 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3, igual a 81, menos 18 mais 3, que vai dar 63, mais 3 igual a 66 colônias. Nesse caso, nem é necessário a gente calcular o restante, pois já vimos que a alternativa 1 realmente é a correta. Note também que aqui, se vocês observarem, que na primeira hora temos 6 colônias e após 2 horas nós vamos ter 66. Então, realmente, essas funções exponenciais, elas crescem consideravelmente, tá? Elas têm um crescimento muito rápido. E para finalizar o trabalho, eu trouxe aqui para vocês o gráfico da função exponencial do problema anterior, tá? Note que eles têm um crescimento muito rápido, por isso que são chamadas de funções exponenciais. Obrigada.